essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia. E você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado, compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Graça e paz, boa tarde, tudo bem com você? Olha, hoje não é mais um podcast, como a gente sempre diz aqui. Isso não é um jargão não, viu? É porque toda quinta-feira aqui é um novo podcast, uma nova unção, uma graça diferente, né? Uma unção diferente que, olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, você que está nos ouvindo aí, você que está ouvindo no carro, ou você está nos vendo ouvindo e nos assistindo, né? Das duas formas, eu quero te dizer uma coisa. Fica ligado aqui, porque, olha, tem algo poderoso para se manifestar hoje aí, né? Para você receber nessa tarde poderosa. E você já pode aí, já passando à frente esse link, já vai compartilhando aí, alcançando pessoas aí o máximo possível, compartilhando através das redes sociais, joga nos grupos aí, para que essa palavra ela corra velozmente, tá certo? Para que essa palavra alcance o máximo possível de pessoas aí. Tem muita gente aí precisando ouvir essa palavra que você tem ouvido. Amém. Então não deixa de compartilhar não, passe à frente esse link, porque hoje, como você viu no cartaz aí, nós estamos falando, voltamos a falar do ofício do profeta. Porque é um ofício que tem... Olha, pense num ofício robusto, viu? É um caldo de mocotó. Eu não sei. Você já tomou caldo de mocotó? Eu não sei. Eu gosto de um caldo de mocotó. É bom demais, forte, viu? É forte. O negócio é forte. Você chega a suar quando você toma um caldo de mocotó. Então, o ofício do pastor tem muita coisa. É muito assunto para se falar, então, parte 2. Cabe a parte 2 aqui. E hoje nós estamos aqui com o pastor Major. Eu vou apresentar daqui a pouquinho, ele vai falar. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui o nosso apóstolo Eliezer Rodrigues. Obrigado, apóstolo, Mama, Georgia. Obrigado por esse tempo, né, de nós estarmos aqui nesse podcast, nesse estúdio poderoso, maravilhoso, para levar essa palavra que através desse meio de comunicação, dessa ferramenta, né, assim dizendo, que é o podcast aí que está chegando não somente no Brasil, não somente aqui no Vale do Paraíba, mas alcançando aí todo o Brasil, todo o território nacional e também o mundo, viu? Porque tem pessoas que entram aqui, você que está me ouvindo agora, você que está comigo, você que está conosco. Outro lado do continente. Né? Outro lado do continente, né, pastor Major? Muitas pessoas aí que estão recebendo essa palavra através desse canal poderoso aqui do Verbo da Vida em Taubaté. Olha, já vai participando do chat, tá? Participa, faça sua pergunta, compartilha. Hoje nós queremos sortear o livro. Vamos lá, o que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Para sortear o livro, nós vamos precisar aqui durante o programa de pelo menos 100 likes, tá? Vamos lá.
100 likes é facinho demais. 100 likes é muito fácil. Até quase derrubei o microfone aqui. 100 likes, você pode. Então vamos embora. A união não faz só açúcar, não, pessoal. A união faz a força. Então vamos juntar as forças aqui nessa tarde. Para quê? Mas por que isso, Roberto? Por que você tem que dar like e tal? Porque dessa forma o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele vai reconhecer que o podcast aí está alcançando pessoas e ele vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Olha que coisa boa. Você está sendo, sabe o quê? Um patrocinador. Você está fazendo com que pessoas que você nem sabe de onde é, você nem imagina, recebam uma palavra dessa, um esclarecimento como esse. Nessa tarde poderosa de quinta-feira, eu estou com muita expectativa, viu? Amém, Tampa da chaleira, a tampa da panela vai voar hoje, viu? Porque eu estou com expectativa 1000 aqui. E você fica também comigo nessa expectativa. Já vai participando aí do chat, tá? Participa aí, já dá o seu alô. Pronto, eu falei para você que vai precisar dos 100 likes pro sorteio do livro. E nós queremos entregar esse livro na sua mão. Tá certo? Querendo entregar esse livro para você. Aqui, do Verbo da Vida Taubaté. Do Verbo da Vida em Taubaté. Mas para isso são 100 likes e você também vai precisar colocar aqui nos comentários. Lembra da semana passada que nós falamos? Você vai precisar aqui nos comentários, você tem que colocar a hashtag podcast Verbo Taubaté, tá certo? Podcast, hashtag podcast Verbo Taubaté. Coloca aí essa hashtag, facinho. Não deixa de colocar o like aí, né? Incentivar outras pessoas a darem o like também. Tá bom? Eu sei que nós estamos num período de férias, muita gente aí passeando, curtindo as férias e aproveitando para descansar um pouco. Mas é tempo também de você receber essa palavra poderosa. E nós estamos aqui com o Pastor Major. Pastor Major, muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu? A paz, é uma honra, é bom demais estar com o senhor aqui, porque essa unção que lhe acompanha aí, ela toca as nossas vidas, nos abençoa, né? E há esses esclarecimentos que tem muita gente querendo saber, Pastor Major, sobre o ofício do profeta. Pessoas que acreditam terem esse dom autêntico, genuíno. Né? Pessoas que acreditam, não, eu fui chamado para isso desde o ventre da minha mãe. Amém. Mas ela fica meio titubeando, de certa forma, porque ela precisa de confirmações, né? Um pouco mais de conhecimento, né? Um pouco mais de conhecimento. E vamos estar trabalhando aqui o conhecimento. Graças a Deus, gente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Também quero agradecer pastor Eliezer, Mama, que são os nossos líderes, né? Exatamente. E por meio deles, isso aqui tudo acontece, graças a Deus pela vida deles, né? Bem. E toda a equipe ministerial de Taubaté também, pastores e líderes, os ministros. Bem. E a igreja de Taubaté, que é maravilhosa. E você também que está fora de Taubaté e também está nos assistindo, bem-vindo. Nós estaremos, sim, conversando sobre o ofício do profeta. Eu acredito que algumas coisas serão esclarecedoras para você. Você que tem dúvida desse ofício, você que tem algumas coisas que acontecem na sua vida que você pensa que, né, tem esse ofício aí na sua vida, nós vamos falar sobre o ofício do profeta. Ainda existe o ofício do profeta hoje em dia, nos dias atuais? Sim. Existe o profeta hoje? Existe o profeta realmente da parte de Deus? E os falsos profetas? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu creio que seremos ricamente abençoados com a palavra de Deus e seremos esclarecidos também acerca desse ofício maravilhoso. Eu posso falar que o meu coração queima para falar desse ofício e para mim é uma honra podendo estar aqui com você compartilhando essa palavra. Boa tarde, gente. Graça e paz. Muito bom. Pastor, ficou até aparecendo aqui, agora estou falando aí, eu lembrei disso aí lá das antigas, não sei se todo mundo acompanha. Acompanhava, né? Hoje em dia, Globo Repórter, né? Lembra? Globo Repórter. Assim, onde é que eles vivem? Onde é que eles vivem, o que comem, como o profeta funciona, onde eles estão. Tá cheio de profeta hoje no mundo, né? Hoje está cheio de profeta no mundo. É por causa da vinda de Jesus. Nós estamos aí nos últimos minutos, né? É isso, da vinda de Cristo, né? Sim. Uau, nosso rei está voltando. Amém. Mas tem muito trabalho a ser feito, né? Tem sim, a seara é grande. A seara é grande, né? E nesses últimos dias, nos últimos dias, nos últimos minutos, né? Como alguns professores dessa matéria tão maravilhosa que é justamente das últimas coisas, escatologia. Fala muito sobre esses últimos minutos. Nesse último instante, será que mais profetas estão sendo levantados? Ou existe uma voz, alguma coisa mais específica sobre isso agora, nesse tempo, para ser falado, pastor? Eu vou começar aqui por esse final aqui. Sim, já vamos começar pelo fim. Começar pelo fim, né? Muito bom, muito bom. Eu acredito sim que o ofício do apóstolo e o ofício do profeta... Sim. Eles serão muito trabalhados nesses últimos dias, nessas últimas horas.
até que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Sim. Porque são dois ofícios de inteira importância. O apóstolo ele vai trabalhar fundamento e ensino. Sim. E a igreja, para passar pelo que vai passar, né, nessas últimas perseguições, antes de Cristo vir nos pegar, a igreja vai precisar ficar muito firme. Certo. A igreja vai precisar de muito ensino. Então o apóstolo carrega, né, dentro dele essa veia de fundamentar, de doutrinar. Amém. Então o apóstolo vai passar essa firmeza doutrinária. E eu acredito que esse ofício apostólico vai ser muito importante. Que ele se levante também nesses últimos dias para trabalhar dentro do seu ofício. Certo. Que é fundamentar a igreja, alicerçar a igreja, ensinar a igreja, porque falsos ensinos tentarão chegar no nosso meio. Mas o apóstolo, chamado por Deus, ele vai trabalhar a verdade da palavra para manter a igreja na doutrina, na sã doutrina, ele vai trabalhar para isso. E o outro ofício também que vai se levantar com muito ímpeto, né, nesses últimos dias é o profeta. Por quê? Porque o profeta também, né, ele vai trabalhar o fundamento da igreja. O profeta também trabalha o ensino, embora as pessoas pensem que o profeta só é aquela pessoa que fica tendo visão. Não. Sim. A igreja ela foi constituída em Atos pelos apóstolos e profetas. Então a igreja iniciou com apóstolo e profeta. Então o profeta também vai trabalhar fundamento, o profeta também vai trabalhar a palavra, entendeu? Embora ele mexa muito com o poder do Espírito, mas ele vai trabalhar muito com a palavra. Então, nesses últimos dias, Deus vai precisar da palavra e do mover do Espírito. Pronto, apóstolo e profeta vão estar se levantando nesses últimos dias aí para avivar as igrejas, fundamentar as igrejas, porque qualquer perigo e qualquer ameaça que a igreja do Senhor passe, esses dois ofícios vão estar trabalhando para a igreja resistir as últimas tentações que nós sofreremos. É a águia e o leão trabalhando juntos. A águia e o leão trabalhando juntos. É ataque, como diz o apóstolo Eliezer Rodrigues, ataque por cima, ataque por baixo. Desse jeito. Assim? Então, apóstolos e profetas se levantem, vamos nos levantar dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem uma comissão para esses últimos dias, sim. Os profetas, né, 1980, 1990, muitos profetas, homens de Deus, né, os generais de Deus, profetizaram sobre essa última chuva do Espírito, essa última onda do Espírito. Amém. Então, o profeta ele vai se levantar assim nessa última onda, porque Jesus está voltando e nós estamos passando já pelo último avivamento da igreja. O último avivamento. É o último avivamento. Pronto, aí nós temos aqui agora, nos assistindo aqui, pessoas conectadas conosco aqui, muitas pessoas que estão se conectando e convidando pessoas aqui para participar, porque essa live aqui é bom você ouvir em tempo real. Amém. Ouvir depois é bom também, mas em tempo real, pega. Pensa como é bom em tempo real, é bom demais, a adrenalina lá em cima. E se você está com tempo, fica conosco até o fim. Exatamente, fica até o fim e vai convidando pessoas aí, tá? Lembrando, vamos sortear esse livro hoje, hein? Vamos sortear esse livro hoje, coloca a hashtag aí, podcast Verbo Taubaté. Podcast Verbo Taubaté. Tem que botar a hashtag aí, tudo em letra minúscula. Tudo em letra minúscula, tá certo? De vez em quando eu dou uma acelerada aí, tem que dar uma... Vamos lá, devagar. O profeta é assim. Eu não sou profeta, não. Tá se lançando, hein? Você tá se lançando. Vamos ver então se você é. Vamos ver se você é. Olha, eu tô falando pra você que tá demais. O profeta aqui, ele vai tirar a prova dos nomes aqui com a palavra, viu? Tem que ser. Olha, você que tá nos ouvindo aí, você fica conectado. Você que tem, de certa forma, alguma dúvida, né, sobre o seu chamado. Poxa vida, será que eu sou chamado no ofício de profeta ou não? Pastor Major, me diga uma coisa, por gentileza. Como é que se confirma esse ofício? Como é que é feita essa confirmação do chamado do profeta? Todo mundo que tem visão, todo mundo que profetiza, será que ele é profeta mesmo? Como é que isso se estabelece de fato e a pessoa fala, não, a partir de agora ninguém tira de mim essa verdade. Eu sou profeta, eu fui chamado para ser profeta. Pode chegar um cão aqui com um charuto na boca, em cima de um vagão de um trem cheio de dinamite, que eu não abro. Eu sou profeta, ponto final. Como é que é, pastorzão? Diz aí. Isso mesmo. Na verdade, né, a gente vai pela palavra, entendendo o primeiro ponto. O primeiro ponto é que o próprio Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele constitui o profeta na igreja. Então, o próprio Jesus constitui esse ofício chamado os profetas, né? Então, existe profetas nos dias atuais? Existe. Existe profeta na igreja do Senhor? Existe profeta verdadeiro? Existe profeta verdadeiro. Na verdade, o profeta verdadeiro é o que Jesus constituiu. Então, Efésios, eu vou ler com vocês aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção do que aconteceu. Efésios capítulo 4, ele vai falar, Efésios capítulo 4, versículo de número 7,
Eu tenho aqui anotado para compartilhar com você. E se você tem um amigo que é profeta, alguma pessoa que pensa que manda agora o like para ele, compartilha essa live, para que ele também esteja interagido nesse bate-papo aqui profético que nós estamos tendo aqui, que eu sei que a unção do Espírito vai confirmar coisas e Deus também vai confirmar coisas mediante a palavra dele. Amém. Efésios capítulo 4, no versículo de número 7, está escrito assim, ó: e a graça nos foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, Cristo, ele estabeleceu esse tempo, o tempo da graça, e a Bíblia vai dizer que a cada um de nós foi dado uma proporção do dom de Cristo. Sim. Então, Cristo com o seu dom, Cristo, na verdade, ele é pleno, né? João 3 vai falar sobre isso, sim. Que a unção sem medida estava em Jesus Cristo. Sim. Então, para que você entenda, Jesus Cristo, ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor e ele era mestre. Então, Jesus Cristo carregava essas 5 unções nele mesmo. Tu imagina uma pessoa só. Sim. Hoje o corpo de Cristo é enorme pelo planeta inteiro. Tu imagina uma pessoa só carregando esses ofícios inteiros. Jesus era tudo na sua plenitude. Então, ele concedeu, depois que morreu e ressuscitou, concedeu a graça e distribuiu o dom. Então, esse dom ele distribuiu. Eu vou ler contigo aqui rapidinho. Ó, versículo 8. Põe o que diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quem é que concede o dom do profeta? É o próprio Jesus Cristo. Como acontece isso? O próprio Jesus Cristo, tendo um profeta na sua plenitude, ele é um profeta na sua plenitude, ele constituiu, ele concedeu a uma pessoa esse dom profeta. Então, essa pessoa que se chama profeta, ela tem que ter um olhar muito mais amplo do que parece. Ela carrega o mesmo dom do profeta que estava operando em Jesus naqueles dias. Então, nos dias da Bíblia, quando Jesus estava operando como profeta, e nos dias de hoje, é o mesmo dom de profeta operando. Então, hoje, se tem uma pessoa que se chama profeta, ela carrega aquele dom que é de Cristo Jesus. Então, aquele dom não é nem dela. Então, não dá tempo se vangloriar, não dá tempo se exaltar. Você que é profeta aí, não dá tempo você ficar soberbo, porque o que você carrega, na verdade, não é teu, está emprestado. Sim. É o dom de Cristo, Cristo que concedeu. E aí a Bíblia diz assim, ó, ora, versículo 9, Efésios 4, 9, para você que está entrando aí conosco agora na live. Efésios 4, 9, ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, está falando de Cristo, acima de todos os céus, para encher consigo todas as coisas. Aí o versículo 11 vai continuar mesmo raciocínio. E ele mesmo concedeu. Então quem concedeu? O próprio Jesus concedeu. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Vou ler o texto todo, né? Sim. Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele concedeu isso com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja que Jesus concedeu. Então, esse camarada, não existe curso, meus irmãos, para virar um profeta. Não existe seminário que eu faça para virar um profeta. Não existe um concurso ou alguma coisa que eu faça na igreja que me credencie profeta. Eu nasci profeta. Qualquer um dos 5 dons ministeriais, a pessoa nasce com aquele dom dentro dela. Aquele dom é do próprio Cristo. Cristo concedeu a ela antes mesmo dela nascer. Cristo já concedeu ela para aquele dom, para aquela vocação. Então ela carrega dentro dela esse potencial. Pastor, só desculpa entrar aqui. Nem próprio pastor da pessoa, porque tem igrejas que funcionam assim. Então, o pastor chega e vai levantar, fala, você agora é profeta, evangelista. Pronto. Isso aí também, isso não é bíblico, né? Está totalmente fora, né? Então, na verdade, está um pouco fora, porque precisa ter o equilíbrio. Sim. Aquele pastor está vendo aquele irmão, ele é um profeta realmente verdadeiro, chamado por Deus? Sim. Ou aquele pastor, aquele irmão passou por um seminário, passou por um curso de teologia, e agora constituímos ele profeta. Se auto-intitula algo, né? Porque se Jesus não deu o título para o camarada dentro da igreja, se ele não constituiu o camarada dentro da igreja, o camarada não carrega o que ele carregava. Sim. Então, essa é a importância do profeta entender quem ele é.
Porque ele carrega o que Cristo carregava naquela É mais época. ou menos assim, ele pensa que é uma águia, mas é um pato. Isso. Ele não está dentro daquele título Não tá ministerial. dentro daquela Se não unção. tem o título ministerial concedido por Cristo, Sim. se Cristo não concedeu o camarada para apóstolo, se ele não concedeu ele para profeta, ele não carrega a unção para aquilo. Sim. Ele não tem graça para aquilo, porque a graça nos foi concedida. Sim. Foi concedido segundo o dom. Certo. Então, se a pessoa tem o dom, ela tem a graça do dom, ela tem a unção do dom, ela tem o poder que o dom acompanha. Se ela não tem o dom e nós constituímos Sim. ela sem o dom, ela vai sofrer E vai fazer pessoas sofrerem também. e vai entrar em um colapso muito grande, porque ela não tem aquilo que ela acha que ela tem, Exato. que é unção, graça, poder, que está relacionado àquele dom. Ela pode morrer espiritualmente e as pessoas que estiverem ao seu lado também, ao seu Também. redor, E vão se sofrer. ela se constituir profeta sem ser, Sim. piorou. Se ela estiver à frente de um trabalho de uma igreja, de um trabalho comunitário, piorou. Ixi. Porque ela está constituída como um ofício que ela não tem. Então, eu vou nascer. Nasce profeta, nasce apóstolo, nasce evangelista, nasce pastor, Sim. nasce mestre. O que vai acontecer é que ela vai descobrir depois Ela disso. nasce. Sim. Ela já nasce com esse dom. Sim. Que Cristo, subiu às alturas e concedeu. Quando ele concede esse dom, a pessoa nasce. Então, nasceu profeta. Sim. Ao longo da vida dela, nasceu 0 ano, né? Então vamos começar Sim. com 0 anos. Sim. Acabou de nascer. Com 0 anos, até 100 anos, ao longo da vida dela, Jesus Cristo, o próprio, vai se comunicar com ela. Porque olha o raciocínio interessante. Se eu sou o próprio Jesus e constituir ele profeta, Sim. como é que não há interesse meu em se comunicar com ele? Jesus é o maior interessado de que Jesus nós é o maior interessado fiquemos sabendo em cada- comunicar com a pessoa. Sim. Entendeu? Sim. Agora, as formas que a gente vai ver na Bíblia de como isso acontece são várias formas. Falando de forma, quais são os três maiores profetas da Bíblia? Vamos pelo menos 3 aí. Vamos Ok, ditar, então, vamos lá. para a gente Cite. trabalhar, uma vez que a pessoa já entende que é um profeta, Sim. ela vai trabalhar, como Deuteronômio fala, que Moisés é padrão para o profeta. O Moisés é padrão para o Elias profeta. é padrão também. Sim. Jesus Cristo é padrão Sim. também. Então vamos trabalhar hoje, você que está nos assistindo na live aí, como Jesus, o profeta. Porque a unção profética, ela veio vindo e parou em Cristo, com a sua plenitude. Sim. Entendeu? João 3,34 diz que o Espírito que estava sobre Jesus não tinha medida, era sem medida. Sim. Então a unção profética parou em Cristo numa plenitude muito grande. Aí quando ele subiu às alturas, ele dividiu, ele compartilhou, aí ele concedeu, ele dividiu porções, o versículo 7, proporções, ele Sim. deu porções para uns e estabeleceu na igreja. Então ele deu uma porção para aquele camarada antes dele nascer e ainda estabeleceu esse camarada dentro da igreja, como profeta, naquele ofício. Aquele ofício tem uma unção, tem uma graça, tem um poder, tem algo que aquele camarada carrega. Só que aí pode acontecer dele nascer profeta e ao longo da fase dele, ao longo da vida dele, há uma comunicação aí. Sobre essa questão da comunicação, pastor. Sim. Uma pessoa, quase sempre, estou falando assim, nas igrejas, o que eu já percebi é a pessoa ser chamada de pastor, mas muitas vezes não é pastor. Então, Por pode causa acontecer. dessa questão dessa comunicação, talvez Sim. um ruído, de não entender exatamente, a pessoa não entende exatamente qual é o seu ofício, Sim. o ofício que ela carrega, Sim. né? E a pessoa que está ali doutrinando ela, Sim. mentoreando ela, assim Sim. pode dizer, ela também não tem muito discernimento sobre isso para poder ajudá-la e chamar, pastor, você é pastor. Pronto. Né? Mas não é pastor. Então, né? pronto. Quando nós falamos de chamado, a primeira ideia que vem na cabeça é o quê? Chamar. Sim. Então, se Deus tem um chamado de profeta na vida daquela pessoa, vai chegar uma fase da vida dela que Deus vai chamá-la. Sim. Você concorda comigo? Sim. Então, Deus chamou Moisés, chamou Elias, chamou Neemias, chamou Esdras, chamou Ezequiel, chamou Jeremias. Todos os profetas da Bíblia foram chamados. Então, algum momento da vida, um dado ponto da vida, Deus vai chamar aquele camarada. Ele pode até ser ímpio, viu? Sim. Ele pode até estar no mundo, ele pode estar num leito de enfermidade quase morrendo. Peraí, pastor. Vamos lá, Peraí, vamos lá, calma vamos lá, aí. vamos lá. O cidadão tá lá com overdose, drogado, Isso, pronto, cheio de cachaça. pronto. E ele pode ser ali, ele pode receber Ele pode receber ali uma visita do Senhor. E naquela visita sobrenatural que ele vai receber, vai ser comunicado para ele o dom. Isso pode acontecer também. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Da pessoa estar numa balada, curtindo a vida, e ficou a noite toda bêbada, e ela está em algum dado momento do bar ali, e foi para algum canto, e naquele canto ali ela pode receber uma visita de Deus.
Uma unção pode vir sobre ela. Algo sobrenatural pode acontecer com ela. Nesse algo sobrenatural acontecendo com ela, ela sai daquela overdose. Sim. Ela sai daquela bebida. Ela sai radicalmente daquela vida de pecado que ela tinha. Ela cai em si. Ela cai em si. Porque aquela visita vai promover aquilo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo, que era Mais Saulo. ou menos o que aconteceu com Paulo. Paulo não foi... Na verdade, a intenção de Paulo não era matar os crentes. Paulo que era apóstolo. Que é apóstolo, Entendeu? Sim. Saulo, né? Ele queria matar os crentes. Sim, sim. Então, Atos, capítulo 9, diz que ele está indo para Damasco Sim. com carta do rei para perseguir, matar Sim. os crentes. Sim. Então, em dado momento ali, no meio do caminho, ele não tinha nascido de novo, ele não tinha recebido Jesus, nada. Ele recebe uma visita ali. E a glória, uma luz incandescente toma em volta dele e ele não sabe o que está acontecendo ali. Sim. Ele simplesmente está vendo a luz em volta dele e ele está assustado com aquela experiência sobrenatural. E isso acontece muito. Pastor Bud já partiu para o Senhor, Sim, que é o sim, apóstolo sim. do ministério. Sim. Pastor Bud sempre nos ensinou que no reino do Espírito, principalmente com relação aos 5 dons ministeriais, essas pessoas vão ter uma experiência muito especial com Deus. Muito especial com Deus. Nessa experiência é que a pessoa vai ser identificada, ou que Deus vai se comunicar com ela. Sobre essa experiência que vai marcar a vida da pessoa dentro do ofício. Dentro do ofício. Me diga aqui, fale para todos nós aqui. A experiência que o senhor teve, qual foi a experiência? Você pode falar? Sim, senhor? Pode falar, sem né? problema. Agora vai, porque tá ao vivo. Agora vai. Agora já vai falar. Meu Deus do céu, é porque tá um bate-papo tão bom. Pastor, como é que foi essa experiência que lhe marcou a vida, que o senhor disse, não, hoje eu sou profeta e tal. Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Sim, então, na verdade, as pessoas elas vão passar para a identificação desse dom por 3 experiências. Eu queria abrir Sim. Êxodo com você, Por favor. só para te mostrar um texto aqui. Gente, Êxodo capítulo de número 3, só para mim ler algo aqui. A gente ter uma base para falar do ofício, ok? Êxodo capítulo 3. Enquanto o pastor está procurando a passagem, pessoal, tem muita gente participando aqui no chat, graças a Deus está aumentando. Então, Amém, participe amém. aqui no Compartilha aí. chat, compartilhe o link. E olha, não esqueça, você tem que colocar a hashtag podcast Verbo Taubaté. A hashtag é essa, tá? Hashtag podcast Verbo Taubaté. E você também precisa dar o like, tem que alcançar 100 likes, tá certo? Para a gente poder fazer dentro do programa. Até às 16 horas, tá certo? Pra gente alcançar aí esses 100 likes. Amém. E aí a gente vai sortear, tá certo? Então, e que você também vai compartilhar. Compartilha o link também, tudo isso aí, tá bom? Essa mistura aí. É o like, é o compartilhamento e você vai também colocando a hashtag aqui no chat agora, tá bom? Pastor, por favor, leia a passagem, por gentileza. Ok. Como nós acabamos de ler Efésios capítulo 4, que Deus, Jesus Cristo, constituiu, não é isso? Constituiu. O profeta na igreja. Ele constituiu. Sim. Então, o mais interessado a comunicar com esse camarada que ele constituiu É o próprio Jesus. Cristo. Sim. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, Sim. ela está envolvida Sim. para se comunicar com essa pessoa. Essa pessoa não pode assumir o ministério, entrar diante de um dom ministerial sem uma confirmação divina, sem algo acontecer sobrenatural com ela. Porque ela vai mexer com o sobrenatural, e se isso não é confirmado com ela não tem autoridade para mexer com o reino do Espírito. Ela não tem autoridade para mexer com o sobrenatural, porque não foi confirmado na vida dela, ok? Então, a gente vai ler uma passagem aqui, que é um profeta sendo chamado, ok? Como o Deuteronômio diz que Moisés é um exemplo também, a gente vai pegar aqui esse exemplo, ó. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegando ao monte de Deus, Horebe, apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo. Então você vê, Sim. vamos por parte, né? É. Nós sabemos pelas escrituras que Moisés está fugido do Egito aqui, Sim, né, sim. nessa parte. Sim. Matou uma pessoa. Sim. Então, cara, Moisés era um assassino. Exatamente. Se ele matou uma pessoa, ele era um assassino. Exatamente. Ele era mau. Isso. Moisés era brabo, ele era Exato. ímpio, ele estava Exato. aqui numa situação delicada. O contexto era esse. O contexto era esse. Exato. Só que o que acontece? Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, olha a experiência que Deus chama. Moisés está lá pastoreando e aí uma árvore pega fogo. E aí Moisés olha para a árvore, acostumado com fogueira, porque ele é pastor. Sim. Então ele está no deserto ali sempre fazendo suas fogueirinhas para clarear no deserto enquanto cuida das ovelhas. Sim. Quando ele vê uma árvore pegando fogo, qual é a preocupação dele? Vai queimar a vegetação e minhas ovelhas vão ficar sem pasto.
E ele vai para cima daquela árvore para provavelmente tentar apagar aquele fogo. Então, olha só, Deus sinalizando o profeta para chamar ele para um campo sobrenatural. Isso sempre vai acontecer. A vida dele inteira. A gente está falando de algo que vai iniciar agora e vai acontecer a vida de Moisés inteira. Olha só, a sarça ardia e não se consumia. Então disse consigo mesmo Moisés, versículo 3, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então Moisés já ficou assustado. Sim. Ele falou, cara, a sarça não está se queimando. Era um fogo que não queimava, a sarça não queimava. Aí o pensamento dele, eu vou para lá ver o que é isso. Sim. Entendeu? Uhum. O cara nasceu para aquilo. Vamos lá. Exato. Ele nasceu profeta. Sim. Lembra do Nilo? Lembra ele Sim. sendo jogado no Nilo? Sim. Lembra da morte naquela época? Mataram todas as crianças. A filha de Faraó acabou encontrando ele no Nilo. Já Sim. tinha um chamado. Sim. Já era profeta. Sim. Agora Deus está aqui pintando um cenário para convocar ele para uma coisa espiritual, para o reino do Espírito. E é interessante que ele não corre, ele vai para cima. Né? Ele vai para cima. Se é eu e você, já estaria correndo uma árvore, pegando fogo e não se consumindo, é estranho. Mas aí ainda não ficou estranho, não. Vai ficar estranho agora. Sim. Porque o profeta ele é estranho, porque Sim. as coisas que acontecem com eles serão espetaculares e sobrenaturais. Então ele já está nessa leitura. Então para ele não é estranho. Agora para as pessoas pode soar muito estranho. Então uma árvore está pegando fogo, ela não se consome. E aí, vendo o Senhor que ele se aproximava, versículo 4, para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. Então, pera aí agora. Sim. Vamos lá para o profético. Deus dá um cenário para ele. Primeira coisa que Moisés tem do reino do Espírito, visão. Visão. Ele está tendo uma visão. Então, os olhos dele estão se abrindo. Ele está vendo um fogo que queima a árvore, mas não consome a árvore. Então, o que um profeta carrega? Visão. Outra coisa que vai sair de dentro do fogo, de dentro da árvore. Saiu uma voz. Se fosse eu e você, já estaríamos correndo há muito tempo. Depois dessa Essa aí... voz chamou seu nome. Uma árvore está pegando fogo, saiu uma voz de dentro da árvore e chamou o seu nome. Você já está correndo com muito assustado. Então chamou Deus, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Sim. Tá vendo? Se eu fosse você, Roberto, você já estava longe correndo. Peraí que eu vou ali, volto já. Então, o que acontece? A voz. Então, Sim. vamos lá. Profeta é uma pessoa que vai carregar a visão de Deus. Sim. E ele vai ser um porta-voz, porque ele está ouvindo a voz. Então, o ambiente que Deus cria para trazer Moisés é um ambiente onde vão haver visões e vai haver a voz do Senhor. Então, o profeta, ele está nesse ambiente, onde ele vai receber visões e ele vai receber a voz do Senhor. Ele vai ouvir a voz do Senhor. E ele ouviu a voz do Senhor e ele disse, eis-me aqui. Aí Deus vai tratar com ele. Deus continuou, não te chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Amém. Você vê que é um ambiente que Deus está tratando com ele? Sim. Tira a sandália e se aproxima mais um pouco. Então era um ambiente que Moisés nasceu para viver. Amém. Mas agora ele está dentro de uma visita de Deus. Então é um dos primeiros pontos que eu quero tratar, ok? Sim. Uma das formas de você saber se você é um profeta ou não, uma das formas, é pela palavra de Deus. Como funciona isso, Major? Deus vai se comunicar com você pela palavra dele. Vamos lá para Efésios 4. Quem constituiu o profeta? Jesus. O próprio Cristo. Então Jesus é quem? A palavra. Então, se Jesus é a palavra, ele constituiu o profeta, e o profeta é o profeta dele, então é um profeta da palavra. Então, a palavra vai falar com o profeta. Você está aqui, não? Sim. Vocês estão aqui, gente? A palavra vai mexer com o profeta. Então, em dado momento da sua vida, vai surgir um texto bíblico, um livro de Neemias, Isaías, Jeremias, um livro pelo qual Deus vai usar a palavra dele para testificar. Romanos 8 diz isso, Romanos 8, 14, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, no 16, e no 14 diz que nós temos o testemunho, Sim. que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Amém. Então aquela palavra profética, ela vai surgir daquele livro e ela vai brilhar nos seus olhos, ela vai queimar você, ela vai queimar o quarto, Sim. ela vai deixar você em transe, ela vai deixar você acelerado, suado, perplexo. Aquela visita pela palavra vai acontecer. Aquele livro de Jeremias
vai surgir de uma forma que você nunca leu. Vai saltar para cima da E pessoa. aí a confirmação pela palavra vai vir para aquele ofício. Sim. Então Deus vai confirmar o ofício do profeta pela palavra. Pelo que eu estou vendo aí, não é simplesmente uma leitura normal. É uma coisa que é mais... É, uma coisa mais para dentro. Porque Deus vai precisar trazer ele para o campo do Espírito. Sim. Então Deus vai usar a palavra. Então, se você já teve essa experiência, meu Deus, Deus falou comigo no livro de Ezequiel, meu Deus, é isso mesmo, eu tenho um chamado de profeta, Deus confirmou no livro de Ezequiel, pronto. Deus confirmou aquilo ali naquele dia, naquele local, onde ela estava lendo. Aquilo que aconteceu com ela, o coração dela querendo palpitar, ela numa experiência muito séria diante da palavra. Então, o primeiro nível para Deus confirmar é pela sua palavra. Porque Deus é o Deus da sua palavra. Certo, gente? Segundo nível que Deus pode confirmar é o que está acontecendo aqui em Êxodo. É pelo Espírito. É uma experiência sobrenatural que o profeta vai passar. Ele vai passar. Sim. Se ele é profeta, ele vai passar por uma experiência sobrenatural tão extraordinária, tão sublime, tão fantástica, que ele pode... já teve amigos meus que falaram que o quarto todo pegou fogo, a cama levitava. Então é sobre essa experiência que eu quero que o senhor fale. Isso, vou chegar lá. Deixa eu nortear o povo dentro da palavra. Então, essa experiência sobrenatural que você vai passar como profeta, ela vai ser essa visita de Deus. Então, o profeta, Jesus não constituiu? Sim. Então, ele vai visitar pela palavra, Sim. com um texto bíblico, para confirmar aquele chamado testificando no coração da pessoa. E ele também vai levar ela para um campo espiritual, onde ela vai sofrer, por assim dizer, no termo da palavra, sofrer uma experiência sobrenatural tão real, Sim. tão forte, tão firme, que aquilo vai ser a consistência que aquela pessoa precisa. A convicção do seu chamado sobrenatural. Como o irmão Reagan, que teve várias experiências. Então tem pessoas que podem, o espírito sair do corpo, Sim. nessa experiência sobrenatural, o fogo tomar o quarto inteiro, uma voz chamar ela no carro, ela parar o carro, e aquela voz falando com ela e Deus confirmar, entendeu? Por quê? Ela vai precisar passar por essa experiência sobrenatural, que é o campo que Moisés vai trabalhar agora. Moisés nunca trabalhou para Deus. Ele está agora vendo uma árvore pegando fogo e uma voz saiu daquela árvore. Não que os outros ofícios não tenham esse tipo de experiência, mas isso é muito peculiar ao profeta, não é isso? Dos 5 ofícios, eles vão passar por experiências muito especiais. Sim. Cada um na sua peculiaridade. Sim. Mas o profeta em si, a gente está vendo pela palavra aqui as coisas que vão acontecer com ele. Sim. Ok? Então, comigo, só abrindo parênteses aqui, comigo aconteceu dessa forma. Eu já nasci de novo Sim. dentro de uma visão. Entendeu? Então, na verdade, eu posso contar rapidinho, posso resumir. Eu estava morando na rua e quando eu estava morando na rua, um dado momento, na noite, eu me revoltei contra Deus. Eu não estava na igreja, não era nada. Estava morando na rua e eu virei para Deus e falei, por que eu estou vivendo isso aqui? Se o Senhor existe mesmo, por que o Senhor não fala comigo? Sim. Se o Senhor existe mesmo, por que o Senhor não me tira daqui? Se você está me ouvindo mesmo, por que eu não fiz mal nenhum a ninguém? Estou vivendo isso. Revoltado eu com estava Deus. morando na rua há 2 anos e meio, passando muita fome, passando muita necessidade, morador de rua mesmo. Sim. E aí, quando eu fiz essa pergunta para Deus, por que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar aqui? O Senhor não está me ouvindo? O Senhor não existe? Se o Senhor existe, por que não se manifesta? Você vê que Moisés aqui está em algo parecido com o que eu estava. Sim. Daqui a pouco, quando eu falei isso, veio algo sobre mim. Quando caiu algo sobre mim, eu encostei no poste e aí meu corpo começou a ficar pesado. E aí eu passei por uma experiência sobrenatural. No meio da rua? No meio da rua. A visão abriu, eu encostei no poste, comecei a arriar no poste, assim com o meu corpo, né? E a visão abriu. Quando a visão abriu, pronto. Aí Deus, dentro daquela visão, Deus veio falar o que a minha pergunta tinha feito para ele. Sabe por que você está aí? E você quer que eu te tire daí? E você foi chamado para fazer isso aqui. Então, meu ofício foi confirmado dentro da visão. É isso que acontece com o profeta. O ofício vai ser confirmado dentro da experiência sobrenatural. Deus vai falar com ele mesmo. Te chamei profeta das nações. Te chamei para ser um profeta. Sim. Se levanta nessa geração. Você é um profeta para essa geração. Você é um profeta na minha igreja. Eu te constituí profeta. Assim como ele falou com Jeremias. Jeremias era uma criança ainda. Sim. Mas Deus já falou, eu já te constituí profeta. Antes de você nascer, ou antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Jeremias, sim, eu já te constituí. Então você vê, Deus constitui antes da pessoa nascer. E eu estava ali morando na rua, sem saber de nada, que eu tinha um ofício chamado em Deus, que também não conhecia. Então a falta de conhecimento me levou a estar muito sozinho.
Só que naquele momento sozinho, Deus me visitou. E aquela experiência, naquele momento, é uma experiência muito... E aquela visita é o que me sustenta há 19 anos. Porque aquela experiência confirmou o que eu sou, que depois eu fui atrás do que era, que até então eu não sabia de nada. Sim. E a voz dentro da visão é a voz que me acompanha, é a voz que eu sigo, é a voz que eu ouço as coisas, é a voz que eu mexo no reino do Espírito. Você consegue ver esse texto aqui de Moisés dessa forma? Sim. Deus falando, Moisés, sim. Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Pronto. Sim. Essa voz aqui que está falando com Moisés vai levar Moisés a viver o resto da vida dele. Vai acompanhar todas as suas fases, seus ciclos, tudo. Tudo. Esse local aqui do fogo Sim. é o local que Moisés vai viver o resto da vida. Esse local santo que Deus manda ele tirar a sandália, tira a sandália e se aproxima. Quando Moisés tira a sandália e pisa, ele está aceitando o chamado dele. Ele está aceitando o ofício dele de profeta. Quando ele tira a sandália e vai para cima de Deus, ele está aceitando aquele ofício na vida dele. Então aquele ofício vai começar a operar. Uau, muito aí bom, como muito Deus bom. mostra o ofício para ele? Deus vira para ele, eu não vou ler tudo, você me acompanha que está em casa. Deus vira para ele e fala assim, o que você tem na mão? Para que eu te envie? Moisés, Senhor, eu não tenho nada, só tenho essa vara. Sim. Deus falou, joga a vara no chão. Moisés joga a vara no chão na presença de Deus. E a vara se transforma numa serpente. Certo. O nome disso é poder. Você está comigo ou não? Sim. Então, o profeta ele vai carregar a visão, ele vai carregar a voz E o poder. e ele vai carregar o poder. Muito bem. Então, são 3 características do ofício do profeta. É uma pessoa que tem muita visão. Isso, mas essa... Ouve a voz do Senhor. Vamos lá. O negócio aqui, o caldo é grosso. E anda no poder de Deus. E anda no poder de Deus. Porque isso aqui Deus está confirmando na vida de Moisés. Vai para essa pessoa que tá ouvindo agora, que está nos ouvindo agora aí, que essa Sim. pessoa que acredita que tem essa chamada, esse Sim. ofício, né, do profeta. Sim. Isso acontece de uma forma paulatina, quer dizer, não acontece tudo de uma vez. Isso vai acontecendo de forma... Isso. Na visita, nessa visita sobrenatural aqui, com Moisés, com Elias, Ele experimentou com tudo de uma Jeremias, vez. com Ezequiel, Sim. com Isaías, foram experiências que ele experimentou o baque, Sim. lá no reino do Espírito. Sim. Já teve aquela visita, já teve aquele local, já teve aquela comunicação, já teve aquela voz, já teve aquele fogo, já teve aquilo tudo sobrenatural acontecendo. Sim. É aquilo que o profeta vai carregar o resto da vida dele. Porque a marca do profeta é aquilo lá. Então Deus, ele antes, quando ele chama o camarada na visita, ele marca a vida do cara. Ó, você vai funcionar assim, ó. E depois que ouve essa voz, não dá para... Você sabe que essa voz é de Deus. Aquela voz ali vai acompanhar Moisés, e Moisés vai ficar íntimo daquela voz, e Moisés vai viver com aquela voz vai conduzir Moisés a vida dele inteira, a ponto dele tirar o povo todo de uma escravidão. Então, entendeu? Pessoal, tá vendo que... Sim. Agora, deixa eu só afirmar. Se você acha que é profeta, a palavra de Deus ainda não confirmou esse chamado na sua vida. Você ainda não leu a palavra a ponto de Deus testemunhar ou testificar que você é um profeta, calma. Se você acha que é um profeta, ainda não passou por uma experiência sobrenatural ao ponto do fogo te envolver, da voz do Espírito você ouvir, de um anjo aparecer, de alguma coisa muito sobrenatural, e Deus também com a voz dele confirmando o teu ofício, Sim. se isso ainda não aconteceu, calma. Tem uma outra forma que você pode saber se você é um chamado profético. Qual é a outra forma, Marcelo? Antes de falar, pastor, segura! Meu Deus do céu! Tá intenso, Estamos demais. conversando. Ele tá fluindo mesmo, viu? Porque a irmã Pamela aqui, sua esposa, ela disse aqui, flua, Major. E ele tá Amém, fluindo amém. mesmo, viu? Ele flui Minha mesmo. esposa querida. Ele flui mesmo com força. Um grande abraço, irmã Pamela. Tem muita gente aqui conosco. Mona e Alberto Lima. Está conosco aqui também. Um abraço, gente. irmã Mona e Alberto. Um grande abraço para vocês. A paz gente. aí. Amanda Soares está com a gente. Ana Mara. Marinalva Souza chegando por aqui. Graça e paz. Amém. A Mona e Alberto falaram o seguinte: ó, esse tema aqui é esclarecedor. E com essa dupla, Roberto e Pastor Major, vai ser explosão de bênção. Amém. Mona, é você que tem bons ouvidos. Vocês que estão nos ouvindo têm bons ouvidos, que gostam de ouvir a palavra, de aprender. Vocês estão no melhor lugar, que é Verbo da Vida Taubaté, e no podcast Verbo da Vida Taubaté. E o pastor Major aqui é uma bênção, um sucesso mesmo. Está nos abençoando muito, viu? Vai ter que ter 3, 4, 5, eu não sei como é que vai ser isso, não. O ano inteiro. Mas vai ter muita coisa aqui sobre o... É assunto. O caldo é grosso, viu? É O caldo é assunto. grosso. Eu tô vendo aqui que tem muito profeta aqui no chat, viu, pastor Amém. Major? Opa! Ó, vamos lá, tem mais gente aqui, Dá ó. as glórias aí, profeta. Malu Arantes também já colocou a sua hashtag aqui. Amém. Nete Campos, boa tarde, Nete também tá com a gente aqui. Amém.
Vamos lá, Luciane Abreu, Ananias Magno, Luzinete Mesquita Monteiro Paixão, tá com a gente também, Igor 16, vamos lá. A Pamela tá falando, a sua esposa tá falando o seguinte, ó, o Rian, ele está no sofá assistindo o pai. Eita, Rianzão. Luzinete, minha sogra também. Minha sogra Luzinete, sua sogra? Lá do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Carioca. E cadê os carioca aí? Um abraço pra senhora, viu? Irmã Luzinete, aqui, ó, o seu filho, filho, né? Sogra, né? A gente considera como... É uma mãe. É uma mãe, né? Sim. Eita, e o filho de profeta é profetinha? Então, se tiver o chamado e se passar por esse quesito... Vai ter que passar. Vai ter que passar por... Não tem como. Muito bom. O pente é Dani firme. Mayra está aqui também com a gente. O psicólogo grande, Marcos de Martini. Marcos Meu de Martini, Deus, amamos grande vocês, abraço. viu? Vocês são top demais, viu? Eita, você é a irmã Nayara, Tainara, Renata Rios está com a gente aqui. Amém, amém. O Marcos de Martini falou, 2 homens de Deus aqui, Roberto e Pastor Major. Amém. Amém. Quem mais está com a gente aqui? Renata Rios, Alexandre Moreira. Como é bom aprender sobre isso. O Verbo da Vida em Potim, online. Amém. Potim é o quê? Minas Gerais? É isso? Minas. Eu acho que é isso, né, pastor? É. Pergunta se é Minas. Minas Gerais? Manda aí. Manda Minas, no chat aí, Minas. se é Minas. Vamos lá, viu? Tem muito mineiro entrando por aqui, viu? Amém. Ministério Explosão de Luz está com a gente também aqui. Amém. Lídia Silva Vieira, Ricardo Amém, Udireja, amém. Janaína Grande abraço, Machado. gente. Pessoal, Alexandre Konig, tô conectado com vocês. Grande evangelista Alexandre Konig. Forte abraço, viu? Amém. Um grande abraço, homem de Deus. É Que bom que evangelista, você é outro dom evangelista. ministerial aí. É outro dom ministerial. É um outro ofício, é um outro dom. Ele estava com a gente aqui na semana passada, o Alexandre Amém. Konig. Grande abraço para o Alexandre e para toda a família. Tá bom? Joselma Silva. Opa, meu irmão, graça e paz. Rio de Janeiro. Joselma é minha irmã. É tua irmã, Minha Joselma? irmã. Grande abraço. Irmã do pastor Major. Grande abraço, viu, irmã Joselma? Bota todo mundo aí, ó. Tem que atingir o 100 para a gente poder fazer o sorteio daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Olha, Luciane Abreu está dizendo o seguinte: gosto muito de ouvir o pastor Major falando da palavra, porque ensina muito bem. Sou grata por eu e minha família estarmos debaixo desses ensinamentos. Amém. Bom demais, tá vendo aí? Seja Deus. Então, não deixe de compartilhar aí, tá? Não deixe de compartilhar esse link aqui depois também, abençoando pessoas. Vamos lá, vamos para cima. Marinalva Souza, conheci sobre os dons ministeriais, manifestação do Espírito Santo no Verbo da Vida. Nasci, cresci na igreja, tive experiência com o Espírito Santo ainda pequena, mas não sabia o que era. Aí. Falando sobre isso, pastor Major, aproveitar o ensejo aqui. Escola de Ministros aqui, esse ano 2024 é o ano dourado. Pronto. E Se olha, você já é formado no Rema... não pode ficar de fora, não é assim, pastor Não Major? pode ficar não de pode, fora, pelo amor de Deus. Se você está conjecturando ainda, não sei o que você está fazendo, pensando ainda, não faz isso não. Você está pensando se faz ou se não faz. É o teu chamado. É o teu chamado, pelo amor de Deus. É aquilo que Deus te chamou para fazer. É aquela história, não deixa o cavalo passar, o cavalo está passando aí, todo prontinho, selado, e você vai deixar ele passar, e você não vai fazer. Olha, aproveita, Escola de Ministros 2024, é nesse ano. Amém. Então você vem com força e ainda convida pessoas aí, para que tem um ofício do profeta. Tem um na ofício escola. específico, só vai falar sobre isso. Meu Deus do céu, eu tive na Escola de Ministros lá em Pernambuco, lá no Recife. Ó, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês, eu não vou dar spoiler não. Mas foi top demais, viu? Você tem que participar, você tem que estar junto. Você tem que participar, Escola de Ministros, não deixe de participar. E também tem o Rema. Se você não fez o Rema ainda, não deixe de fazer o Rema, porque você, como a irmã Marinalva falou, que aprendeu aqui no Verbo da Vida. Você vai aprender muita coisa, mas é muita coisa aí no Rema, tá? Então já entre aí, já se inscreva. Na secretaria aqui tem mais informações. Tem Rema em todo o Brasil, né? Quase em todo o Brasil, né? Mas também tem aqui em Taubaté, hein? Aqui do Amém. Taubaté, tá certo? No Verbo da Vida Taubaté. Joselma Silva tá falando que maravilhoso ter esses conhecimentos que tem me ajudado. Parabéns, Joselma Silva. Amém. Toda quinta-feira às 15 horas, tá certo? Mona e Alberto... Esse testemunho do profeta Manuel Dias. O profeta Manuel Dias tem um testemunho poderoso sobre isso, Mona. É isso mesmo, irmã Mona. Ele estava na sua cama, né? E a cama começou a aparecer um carro, começou a trepidar. O pastor Major estava falando aqui. E ele foi levado para outro lugar aí, para outra dimensão. Outra dimensão, a coisa foi... séria, foi séria. Depois não foi... Ele nunca mais foi o mesmo homem, viu? É isso mesmo. Ana Mara, isso se dá de todos os outros dons ministeriais ou apenas o do profeta? Foi o que você falou, Se dá pastor. em todos os dons. De uma forma especial... o Senhor comunica para essas pessoas que carregam o dom do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas do profeta parece que é uma coisa mais pungente, né, pastor? Pelo que você está falando aí. O do profeta é um pouco né? mais espetacular. É espetacular. Mas isso. todos eles são confirmados pela palavra, nesse mover do Espírito, pelos frutos que nós vamos falar agora.
O Alexandre Koenig está falando o seguinte aqui. Eu já vi um nóia falar comigo debaixo de uma inspiração profética. Um nóia, acaba noiado. O Alexandre Koenig está falando que essa pessoa noiada começou a falar debaixo do manto, debaixo da inspiração profética. Vê? Pronto. Coisa top, hein? Pronto. Numa soberania, isso aí aconteceu. Sim. De uma forma que... A gente vai falar sobre isso. Sim, Continua, muito bem. Olha aí, meu Deus do céu, são muitas emoções. Silvia Lisboa está dizendo o seguinte, Silvia Lisboa, vida e saúde. Essa palavra está sendo muito necessária. É verdade, Silvia. Amém. É por isso que você tem que fazer o seguinte, compartilhar o link. Amém. Passa à frente, não deixa de compartilhar. Você não sabe o bem que você está fazendo quando você compartilha e passa esse link à frente. Quando você, depois que acabar Vou te dar uma dica aqui. Hashtag fica a dica. Quando acabar o podcast... Você vai lá nos comentários e comenta lá também. Porque isso vai fazer com que o algoritmo, o YouTube... Você tá comigo, você está conosco aqui, você está no chat aí, você está nos ouvindo, está participando aqui. Você já vai comentar lá embaixo. Assim que acabar, faz um comentário. Não deixe de comentar ou deixar sua pergunta lá também. Depois a gente vai estar respondendo, a gente traz para cá, para a bancada aqui, tá? Para o pastor Major voltar aqui, que ele vai voltar, vai ter mais, viu? Deve ter mais. E você não deixe de comentar para que possa estar avançando cada vez mais esse conhecimento aí, tá bom? Cleonice Ferreira, muito esclarecedor, Ana Mara, Dani Mara, tem muita gente aqui, muita gente mesmo participando. E vamos lá, pessoal. João Paulo de Campos, do Jordão. Um abraço a todos do Campos do Jordão. Sinto falta de vocês aqui no podcast, viu? Povo de Campos do Jordão. Venham, participem, viu? Valeu, João Paulo. Grande abraço. Luciane Abreu também. Você está aqui... Não entendi, presente. Acho que ela está presente, ok, perfeito, acho que foi isso. Grande abraço. Ou se ela está falando com outra pessoa dentro do chat. O evangelista toca na unção profética. Muito bem, o evangelista toca na unção profética. Vamos falar sobre isso, já. Eu não estou dizendo. É muito assunto, é muita coisa aqui. A família aqui na plateia, Joselma Silva, que é a sogra querida, né? Minha irmã. Ana Júlia, sua irmã, né? Ana Júlia, sobrinha, Rio de Janeiro, verbo do Bom... Deve ser verbo Bom Retiro, não é isso? Verbo do Retiro. É, do Retiro, né? Um abraço a todos aí do Retiro, Amém. tá? O pastor, Abraço para todo mundo, pastor. A esposa, a família pastoral, todo mundo aí. Vocês são muito bem-vindos a esse podcast. Amém, amém. Volta mais vezes, vem com a gente, fica junto aí, tá certo? E espalha esse link aí, passa à frente. Malu Arantes, muito bom. A Neuza T. Mendonça, tem tanta gente aqui. Amém, grande abraço para todos. A irmã Mona já colocou a visão, voz e poder, é isso mesmo. Nete Campos aqui, todo mundo inconfundível. Alexandre Koenig, Sidney Fernandes, muito bom, pastor. Gisele Braga, Tainara de Martini, a esposa do Marcos, um grande abraço, irmã Tainara. Tá bom demais, gente, é isso aí, tá bom demais. Amém. E nós queremos sortear o livro, tá chegando lá, tá chegando a hora, viu? Nós queremos sortear, mas tem que atingir os 100 likes. Tem que atingir os 100 likes. E você precisa colocar hashtag, bota essa hashtag aí, hashtag, tudo letra minúscula, viu? Podcast Verbo Taubaté. Jonica Bezerra, lá de Surubim, Pernambuco. Eita, terra boa, viu? Meu Pernambuco. Deus. Grande abraço. Amanda Soares, muita gente participando. Amém, amém. Luciane Abreu, Amém. Potim é em Aparecida. Potim é Aparecida. Aparecida? É Aparecida. É aqui do lado. E a gente estava já em Minas Gerais, que também não se deixa, não é? Porque Taubaté está tão bem localizado. Se eu não me engano, tem Potim em Minas também. Também tem Potim em Minas. Naquela cimento Potim. Potim Minas. Não é isso, né? Minas. Mas tá aqui em Aparecida, tá próximo. Grande Tá abraço. próximo aqui da Aparecida. Grande abraço para vocês aí, tá bom? De Potim aí. Fica com a gente. Simone Duartina, de São Paulo. Muito bem, Simone. Obrigado pela sua presença aqui com a gente também. Gisele Braga, prefeitas de BH também estão na área. Prefeitas de BH? Como é isso? Ela está dizendo aqui, Gisele Braga, prefeitas de BH também. Depois explica aqui no chat quem são as profeta, prefeitas. será que ela escreveu? Pode ser. Olha como profetizas aí, ó. O professor Major fez a boa leitura. Eu estava aqui no prefeito, ó. Prefeita, mas é profetas de BH. Então sejam muito bem-vindos aí todo mundo, viu? Amém. Maria Abreu Aparecida também, de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Meu hein? Deus. Eu quero conhecer Foz do Coisa Iguaçu. linda. Suelen Oliveira, conectado com vocês. Verbo Uberlândia. Ricardo Girê, Amém. Silvia Lisboa. Amém. Compartilha aí, Meu gente. Deus do céu. Adriana Santos. Tem muita gente aqui. Tainara, Nete Campos. Pessoal, tem muita gente aqui. Louvado seja muita Deus. gente, muita gente. Vamos aprender. E vamos ver como é que tá os likes aqui. Como é que tá os likes aqui, hein? Será que alguém pode me informar? Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver no ponto eletrônico aqui. Como é que tá os likes, hein? Depois alguém me informa como é que tá os likes aqui, que eu não estou conseguindo observar
pelo meu aqui. Tem que alcançar 100 likes, pessoal, tá bom? E daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio alcançando 100 likes aí na hashtag, tá bom? Eu quero saber como é que tá aí o número dos likes. Pastor Major, são muitas emoções, é muita coisa. Nós estamos já daqui a pouco finalizando, hein? Falta pouco. Você vai ter que voltar mesmo, viu? É sério mesmo. Agora que eu comecei. Agora que começou, né? Agora começou a ficar melhor. Agora que tá, né? A gente vai para o livro de Ezequiel agora, rapidinho. Sim, por favor. Só para a gente esclarecer. Sim. Então, se você é um profeta, não foi confirmado ainda dentro da palavra o seu chamado, você ainda não passou por essa experiência sobrenatural, né? Essa visita especial de Deus. Ezequiel diz assim, o livro de Ezequiel, capítulo 1, aconteceu que no 30º ano, no 5º dia e no 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, olha como é que funciona esse tempo. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel, abriram-se os céus e ele teve muitas visões. Então, você vai ver que Ezequiel vai ter essa marca no ofício dele, sendo contínuo. Entendeu? Então, Moisés a mesma coisa. Sim. Elias a mesma coisa. Sim. Jeremias a mesma coisa. Entendeu? Jeremias também fala muito sobre isso. Só que tem uma passagem que eu queria ler rapidinho. Samuel, 1 Samuel. Por favor, pastor. Vamos ler 1 Samuel. Fala algo bem interessante lá, gente. 1 Samuel, capítulo de número 3. Samuel, capítulo de número 3. Posso ler? Por favor. Gente, acompanha comigo aí, com relação ao ofício do profeta. A Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. A minha versão diz muito rara. Muito rara. Olha só, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, então a palavra de Deus estava rara. Sim. É um pouco dos dias de hoje, viu? É um pouco, muito parecido, né? Muito rara. Sim. A palavra mesmo, vinda Sim. de Deus, era muito rara. Muito bem. Naquela época já era muito rara. E as visões não eram de frequentes. Então, não tinha palavra muito rara, não tinha muita palavra, e as visões não eram tão frequentes. Então, não tinha muitas visões. Então, olha o cenário que Deus vai chamar um ofício para o ofício trabalhar. Sim. Não tem muita palavra, a palavra está rara. E a visão também. E as visões também muito poucas, quase nenhuma. Então, Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote. Nesse cenário, onde a palavra era rara e não tinha visões. Então, Deus vai precisar levantar um ofício. Se ele está vendo um cenário desse, ele vai precisar levantar um ofício. E o ofício que ele levanta, principalmente na Antiga Aliança, mais é os profetas. Certo dia, estando deitado no lugar, junto com o sacerdote, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não ver direito. Então, Eli já estava, velho, Eli era o sacerdote, os seus olhos já estavam cansados, já estava na velhice. Tendo deitado Samuel no templo do Senhor, em que o lugar que estava a arca, templo do Senhor e arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha o cenário como é que está. O Senhor chamou o menino. Olha aí. O Senhor chamou o menino. Como o Senhor chamou o menino? Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu até Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse, não te chamei, torna-te a deitar. Isso acontece várias vezes. Entendeu? Várias vezes. Samuel deitado e a voz. Samuel, Samuel. Ele levanta e corre até o líder dele, Eli, e fala, você está me chamando? Eu estou aqui. Ele, não estou te chamando não, volta a deitar. Volta a deitar, volta a deitar. Isso acontece pela terceira vez. Na terceira vez, quando Samuel vem falar com Eli, ele percebeu que Deus estava querendo falar com o menino. Aí ele falou, então faz o seguinte, a próxima vez que tu for deitar, se essa voz tornar até você, você responde, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve.
Então, olha como é profundo o chamado profético. É um profeta aqui sendo chamado, só que é um menino. Assim como aconteceu com Jeremias, assim como aconteceu com Moisés, há uma visita aqui. Só que ele não ouve a voz de Deus. Ele é uma criança, ele não consegue discernir o que é a voz de Deus. Só que ele assemelha muito à voz do líder, que isso aí já é um outro segmento, um estudo muito bom, porque Deus fala muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, nos dando direção por meio da nossa liderança. Então Samuel sabia quem era o líder. Quando ele ouviu Deus, ele associou que estava ouvindo o líder. Então, ouça o seu líder também e o seu pastor local, que é uma bênção também. Mesmo se você for um profeta na igreja local, seja amigo do pastor. Tenha amizade, esteja ali com o teu pastor, que o teu pastor é líder sobre você. Não é porque você carrega o ofício de profeta que você está isento de estar debaixo de autoridade. Sim. Pelo contrário, onde Jesus constituiu o profeta? Na igreja. Então, aonde ele está? Na igreja. Quem é o anjo da igreja? Pastor. Então, automaticamente, o profeta vai para debaixo da autoridade do pastor. Porque é o pastor que tem a autoridade local. Vocês estão aqui, gente? Deu para abençoar muita gente aí? Não se rebela, não. Fica debaixo da autoridade pastoral. E aí, ó, a palavra muito rara. Deus chamando Samuel. E aí ele fala, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Começa na vida de Samuel. Ó. Então Samuel vai ficar o resto da vida dele inteira ouvindo aquela voz. Tendo aquela direção. Ouvindo aquela voz. Aquela voz ajuda Samuel a levantar o primeiro rei chamado Saul. Aquela voz leva Samuel vai para a casa de um homem chamado Jessé. Sim. Lá eu vou ungir os filhos. E Samuel está ouvindo a voz. Sim. Então aquela experiência, a mesma que Moisés teve, a mesma que Jeremias teve, a mesma que Ezequiel teve, acompanha aquele chamado. Sim. Então se você está falando que é profeta, um dos pontos é você ouvir a voz do Senhor. Porque, na verdade, o profeta, deixa eu ajudar aí, você que é profeta, que está passando por alguns desafios na sua vida, me ouça, por favor. O profeta é uma pessoa de extrema importância para Deus. Deus, ele chega a falar na palavra dele que ele não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. Isso é o Antigo Testamento falando. Deus não comunica nada sem antes falar com seus profetas. Então, o ofício do profeta é uma pessoa exclusiva de Deus. É uma pessoa muito importante para Deus. Então, o profeta, quando ele passa por situações, aflições, perseguições, ele tende a pensar que ele é excluído, né? Mas, na verdade, não. Ele é a pessoa de suma importância para Deus. Deus, para fazer qualquer coisa no Antigo Testamento, ele tem que levantar o ofício. Ele tem que levantar um profeta, uma pessoa que vai ouvir, uma pessoa que vai crer, uma pessoa que vai entrar naquele sobrenatural, embora seja esquisito, mas ele vai entrar e viver naquele sobrenatural. Falando do esquisito, porque tem uma pergunta aqui. Do esquisito. Já está aí? Está aqui. Entramos pro esquisito agora. Olha, 2 vezes que ele já perguntou, o profeta Herênio Ramiro, é o seguinte, ele disse o seguinte... Eu quero saber... Ele falando... Por que o profeta é rotulado de alguém estranho? Coisa que já foi falada aqui. Sim. Né, um pouquinho. Sim. Aí você falou do esquisito aí. Sim. Né? Por que ele é rotulado? Ele tem esse rótulo, esse emblema. Né? O profeta é um cabra mais esquisito que tem dentro da igreja. É o mais estranho. Mais estranho, né? Já começa a personalidade, roupa, tudo, esse negócio de ficar solitário, de ser meio solitário também, porque ele é aquela questão de ele estar dentro daquele mundo dele ali também. Sim. Isso aí. Sim, então, na verdade, esse rótulo, né, do profeta não deveria acontecer, porque, na verdade, o profeta não é estranho, ele é sobrenatural. Sim. E aí, como ele mexe com o sobrenatural e trabalha com o sobrenatural, para algumas pessoas que não estão tão acostumadas com aquele sobrenatural, aquela linha de obediência do Espírito, aquela linha de mover do Espírito, então, para essas pessoas, se torna esquisito e estranho. Mas, na verdade, não é. Por exemplo... Você é suspeito em falar. Não, eu sou suspeito em falar. Faço muitas coisas estranhas. E se você é profeta, você vai se acostumar com os comandos do Espírito. Sim. Nós estamos lendo a história de Samuel. Samuel começa a ter comandos da voz do Senhor. Então, Deus vai começar a trabalhar os comandos. Abrace a fulana de tal, vá naquela pessoa, ore por aquela ali, tá vendo aquela dali? Tá assim. A voz vai começar você vai começar um treinamento naquela presença, viu? Com aquela voz e com aquele poder sobrenatural. Então, esse poder sobrenatural do profeta, ele está autorizado. Então, o profeta agora, Deus falando com Jeremias, eu te ungi para você plantar e você vai arrancar. Então, o profeta, ele planta e o profeta, ele arranca. Como assim, Major? O profeta, ele está vendo uma pessoa passando uma dificuldade.
e Deus manda ele orar por aquela pessoa, ele tem autoridade no reino do Espírito, por aquele local espiritual que ele está, de arrancar aquela pessoa daquela inércia e colocar a pessoa numa outra sintonia. Pastor, teve que acabar. Já acabou? Porque não, na verdade, são muitas emoções mesmo, são muita coisa. Quando eu falei essa questão que o senhor é suspeita, porque o senhor é profeta. Entendeu? Porque é profeta, ele é profeta e ele vai falar, é claro. Mas realmente, pastor, que coisa brilhante. Amém, maravilhoso. amém, ó, deixa eu ver como é que ficou aqui a questão. Sorteio o livro. Do sorteio o livro aqui. A Félix GZY disse que tem 53 likes. Será que só isso? Será que só 53? Pessoal, eu vou terminar daqui a pouquinho. Eu vou dar só 3 minutinhos só, viu? Amém, 3 minutos aí, pra gente alcançar esse... Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer. Sim, pode fazer. Mas acho que não vai dar tempo. Eu vou ter que deixar para outro momento. Sobre os dons que acompanham? Peraí que tem alguma coisa aqui. Peraí, pessoal, tem algo que tá acontecendo aqui, viu? Ei, é o Deus está falando do profeta, é o ofício do profeta, acontece as coisas ao vivo, viu? Peraí, tá aumentando, tá falando aqui, que estão me falando aqui, o meu ponto aqui, que tá aqui. Tá dizendo que tá aumentando, viu? Amém. Tá aumentando aqui o número aqui de curtidas, né? Tá aumentando, mas não alcançamos ainda. Não alcançamos ainda os 100, hein? Vamos dar 3 minutinhos aqui, tá? 2 minutinhos mais, tá? Pra gente alcançar esses 100 likes. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Ó, tá 68. Falta só isso pra gente sortear o livro. Faltam o quê? 68? Não. Me ajuda, eu sou ótimo em matemática também, pastor. Estamos ao vivo aqui, pessoal. Falta o quê? Completa aí, pessoal. 32, é isso? Faltam 32, isso mesmo. Faltam 32 likes, apenas isso. Só falta isso, então, por favor, vamos lá, pessoal. Vamos embora, compartilha, não? Compartilha. Dá o like, compartilha. Tá me dizendo aqui que baixou, tá 61. Não, no meu tá aparecendo... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Peraí, pessoal, peraí. Eu tô confundindo tudo aqui. Opa. Tá terminando aqui, é porque esse ofício do profeta nos deixa até embriagados, viu? Só a presença aqui, a palavra, já nos deixa embriagados, viu? Amém, amém. Eita, meu Deus do céu. Enquanto isso, aqui na sala de justiça... Opa, vamos lá. Eu ouvi no ponto eletrônico aqui. O que estava falando aqui no ponto? Ah, tá. Estão dizendo aqui no ponto que tem 68 pessoas conectadas. Quantos likes? 61 likes. Ó, nós estamos precisando aí de 39. 39 likes, é isso? Manda aí, enquanto a gente resume. Exatamente. O que eu ia te falar, pastor, para a gente terminar aqui, para encerrar, que nós estamos encerrando já, porque é o horário, pessoal, tem que acabar. Porque tá bom demais. Sim, tá bom demais. Já subiu mais 10, pastor? Vamos lá. Vamos embora, para atingir. Sempre a gente sortear esse livro hoje. Vamos sortear esse livro, pessoal. Coloca lá a hashtag, tá? Não deixa de colocar no chat, não deixa de comentar e não deixa de compartilhar, tá? Compartilha o link, coloca a hashtag, você tem que colocar letra minúscula. Hashtag no chat agora. Você coloca lá no chat. Hashtag podcast Verbo Taubaté. Não deixa de fazer isso não, tá certo? Pra gente poder fazer o sorteio aqui. É assim que funciona o mecanismo. E você tem que dar os 100 likes alcançados. Falta pouquinho. Vai lá, vamos embora. Vamos lá, dá o seu like aí. Compartilha pro pessoal também. Dá o seu like, fala pro povo aí, acorda o povo aí, vamos acordar, povo de Deus. Dá o seu like. Amém. E o pastor Major só vai voltar aqui, pastor. Tinha uma pergunta que eu queria lhe fazer, mas não vai dar tempo de fazer agora, porque o senhor vai precisar de mais tempo para poder falar sobre isso. Vamos fazer outro podcast. Eu não sei se vai ser o próximo, pode. É uma honra, viu? A honra nossa. Meu Deus do céu, eu fui muito bem abençoado. E o povo de casa também, viu? Amém. Eu vou assistir depois umas 10 vezes esse podcast, Amém. Viu? Porque eu vou pegar mais aqui e anotar as coisas. Amém. Você também tem que fazer isso. Amém. Você que está em casa, assista outras vezes, compartilhe depois também. E faça aquilo que eu lhe falei. Não deixe de comentar. Acabou o podcast? Vamos fazer assim. Acabou o podcast, você comenta lá no podcast. Deixa seu comentário, deixa seu alô. Não deixa de comentar, porque isso também é muito bom. Outra coisa... Se você ainda não se inscreveu no canal Verbo da Vida Taubaté, se inscreva no canal. Você tem que se inscrever no canal, se inscreva no canal, tem conteúdo top demais, tem muito conteúdo como esse aqui que você ouviu nessa tarde, tem muita coisa aí, muito conteúdo. Você não pode deixar de estar recebendo esse conteúdo, ministrações, tem louvor, música, né? Adoração, música. Eu estou no Ministério do Louvor ainda. Louvor. Louvor também. Adoração. Pode ser louvor, adoração, música. Amém? E você também não deixa, tem muita coisa, tem muito conteúdo, tá certo? Então vamos lá, vamos ver como é que tá aqui pra gente terminar, tá certo? Pra gente encerrar aqui. Pastor Major, uma honra maravilhosa. Amém. Obrigado, honra toda irmã minha. Pamela.
né, Rian, por ter liberado o pastor Major, que está com a gente aqui, né? Amém. Claro. A honra é toda minha. minha. Aqui, a família está em casa, a sogra assistindo, A irmã. Pastor Major, o senhor quer falar alguma coisa mais aqui? Estou vendo que o senhor está querendo liberar mais alguma pérola aí, alguma coisa aí extraordinária aqui para nós. Vamos Libera reduzir, o manto, né, aí, por favor. Então, na verdade, eu creio que nesses últimos dias, Deus está levantando os profetas. Então, se você está me ouvindo e você tem um chamado de profeta, não importa o que você esteja passando, não importa a necessidade que você esteja passando, não importa o momento e a fase que você esteja vivendo. Se você tem certeza e convicção de que Deus te chamou para ser um profeta, fica firme em Deus, fica firme na palavra. Entenda que você é uma pessoa especial para Deus. Tem um chamado sobre a tua vida, tem algo extraordinário que Deus precisa fazer por meio da sua vida. A gente vê aqui Deus levantando Samuel, onde a palavra era rara, as visões eram muito poucas, e Deus levanta Samuel como um farol na geração dele, para ser o porta-voz de Deus. Então, se você é um profeta, um porta-voz do Senhor, aquele pelo qual Deus vai manifestar o seu poder, eu creio em você se levantando em nome de Jesus, recebendo uma porção do Espírito de unção sobre você, a graça do Senhor te envolvendo e você se levantando nessa geração como um homem de Deus, íntegro, santo, que é um profeta do Senhor verdadeiro. E saiba de uma coisa, o diabo não tem como falsificar um profeta verdadeiro. Ele vai paralisar o verdadeiro para levantar um falso dele. E você não é profeta falso, você é um profeta verdadeiro de Deus. Você é uma profetisa, mulher, verdadeira da parte do Senhor. O diabo nunca vai te falsificar, você já nasceu verdadeiro na presença de Deus. Você precisa tomar essa posição de ficar firme no chamado que Deus te constituiu. Jesus concedeu para você esse chamado, você fica firme nele e as demais coisas elas vão ser acrescentadas, vai tudo acontecer. Não tenha por menor tempo por nada, não abra a mão por nada desse chamado maravilhoso que você carrega. Tem algo divino sobre a tua vida, Deus chamou você para algo muito especial e sobrenatural. Não abra mão por nada. Eu creio na unção do Senhor chegando sobre você. Em nome de Jesus, o refrigério do Senhor te alcançando. Deus levantando você nessa geração, tocando na sua boca, porque o profeta é uma pessoa que é porta-voz de Deus. E Deus vai te usar muito nessa geração. E deixa Deus te usar, como a gente usa a palavrinha mágica, né? E é isso aí. Eu acredito que eu tentei resumir o máximo numa próxima oportunidade. Não, próxima oportunidade haverá. Com certeza haverá. Por quê? Porque além de ser muito conteúdo... Falaremos dos dons que acompanham os profetas. Exato, aí que a gente muita coisa. Não deu tempo, né? Não deu tempo de falar. A gente nem tocou em nada, não tocou muita coisa que era para ser tocado hoje, né, pastor? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito. É provável que na próxima live a gente vai falar desses dons espirituais que acompanham o profeta. Olha aí, pessoal. Já fica a expectativa, como disse a irmã Mona aqui, fica aí o gosto ligado. de quero mais. É isso mesmo, o gosto de quero mais. Pastor Moisés Moraes Xavier. Pastor Moisés, o senhor está com a gente, né? Muito bom, pastor Moisés, muito bom o senhor estar aqui com a gente, aqui Grande abraço, participando. pastor Já Moisés. colocou sua hashtag aqui. Amém. Muito bem, pastor, obrigado, viu? Obrigado, pastor Sou Moisés. um sucesso, pastor Moisés. Pastor Moisés, pastor de Pindamonhangaba, verbo da vida de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Estou sentindo falta do povo de Pinda. Pindamonhangaba. Grande abraço, pastor Moisés. Tá em 85 likes, pessoal. Nós vamos ter que terminar. Falta só 15, não é possível. Meu Deus do céu, vou ter que finalizar aqui, pessoal. Então é isso, muito Mas obrigado só falta pela oportunidade. 15 likes, por causa de 15 likes, não vamos sortear o livro. Não é possível, não é possível, não é possível. Vai sortear. Olha aí, ó, muita gente participando aqui, tá? Mas vamos ter que encerrar. E faltou 15 likes só pra gente poder sortear esse livro. Vai ter que ficar pra próxima, tá? Que eu vou ter que encerrar agora mesmo. Então, o profeta não é esquisito não, hein? É sobrenatural. Pronto, exatamente. Até também houve um comentário aqui. O profeta não é esquisito, o profeta é sobrenatural. Então, todos aqui acreditam que foram respondidos. A unção vai levar ele a fazer coisas que vai parecer esquisito. Vai parecer, mas não é esquisito. É certo? Sobrenatural. É sobrenatural. E para abençoar as pessoas. Bom demais. Foi uma tarde Amém. poderosa, Obrigado, gloriosa, gente. maravilhosa. Palavra, unção, graça. Teve tudo aqui. O pacote foi completo. Amém. Eu fui muito bem abençoado. Você foi muito bem abençoado. Amém. Só não vou entregar teu livro. Amém. Só não vou dar seu livro. Sorteio o livro. Sorteio o livro. Sorteio o livro. Ô, pastor. E livro para você que está Muito nos bem. assistindo rapidinho. Sim. O Chamado do Profeta, de Kenneth Hagin. O Dom da Profecia, do reverendo também Kenneth Hagin. Você pode estar adquirindo também. E o Espírito Santo e seus dons, é muito bom. É outro livro também do irmão Hagin.
Você pode estar adquirindo também, são livros que vão te ajudar muito. 7 Passos para Julgar uma Profecia, de Kenneth Hagin, vai te ajudar muito também. E Deus abençoe. Então, pronto, o pastor Major, né, ele fez esse pedido aqui. E vamos sortear esse livro, tá certo? Vamos sortear. Chegou quase lá, tá bom? Chegou quase lá. Eu acredito que semana que vem, mas honrando vocês aí que têm ficado com a gente aí, ouvido, sendo abençoados, honrando a vida de vocês. Nós vamos honrar a vida de vocês, vamos sortear agora e vamos encerrar o programa, tá certo? O podcast de hoje. Então, vamos sortear, vamos lá? Tá certo? Podemos sortear lá. Sorteia agora aí, todos que colocaram a hashtag. Aí. Vai ser sorteado agora. O livro vai ser sorteado. Vamos ver quem vai ganhar esse livro, pastor Major. Vamos ver. Vamos lá, que rufem os tambores, vamos lá. Vai sortear agora, já está sendo sorteado. A qualquer momento eu vou receber no ponto eletrônico quem ganhou. Vamos lá. Quem é que vai ser a pessoa que vai receber esse livro? Maravilhoso aí, meu Deus do céu. Vamos lá. Eita, olha, fica aí, vai orando em outras línguas aí para você receber o teu livro. Nós queremos entregar esse livro no ofício do profeta. E a gente tem que encerrar esse podcast, pessoal. Intercedam pela minha vida também. Foi sorteado. Foi sorteado? Já saiu? Vamos lá? Ei. E aí? Esse já? Quem foi? Quem foi a pessoa? Quem foi a pessoa? Ponto. O ponto eletrônico aqui a qualquer momento. Quem foi a pessoa? Gente, amamos vocês, viu? Grande abraço. Vamos lá, ainda não saiu. Calma aí. O pastor Major está se despedindo aqui, ele está com a gente aqui ainda. Não fica com a gente aqui, só mais um pouquinho. Sorteio. Eu acho até que alcançou aqui os 100 likes, hein? Será que alcançou, pastor Major? 88 likes. Olha, eu vou fazer porque aumentou também o número de visualizações ao vivo. 280 visualizações, pastor Major. Amém. Louvado seja Deus. Pessoal simultâneo aqui ao vivo, recebendo essa palavra aqui. Amém. E olha, não deixa de comentar lá depois, tá? Vamos ver quem é que vai receber aqui. Fica com a gente aí, tá? E vamos aproveitar para falar do Joy, né? O Joy tá chegando aí. Eita, Conferência Joy. Conferência Joy, em fevereiro. Não fique de fora. Aproveita aí que é a Conferência da Alegria, né? Sim, pastor Major. Conferência da Alegria. Estaremos aqui na igreja de Taubaté com a palavra de Deus aí com relação à alegria do Senhor. Conferência Joy. Vai ser bênção demais. Junta a sua caravana e vem. Quais dias? Do dia 13, é? 9 até o dia 13. 9 a 13 de fevereiro. 9 a 13 de fevereiro. Ponto eletrônico. Quem? Minha irmã ganhou! Ei, o ponto aqui é Joselma Silva. Minha irmã ganhou. Eu vou entregar pessoalmente, então. Então, irmã Joselma Silva. Vou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Da cidade maravilhosa. Nossos parabéns a você que recebeu. E você que não recebeu, vamos orar mais aí, viu? Ora mais, fica junto com a gente aqui. Quinta-feira, coloca aí. Vai ter outro podcast poderoso como esse aí. Quinta-feira, às 15 horas. Quinta-feira, às 15 horas, fica com a gente conectado. Não deixe de compartilhar, de comentar. Verbo da Vida Taubaté. Uau, glória, foi bom demais. Top. Não deixe de compartilhar. Amém. Um grande abraço, pastor Major. Olha aqui para essa câmera aqui. Grande abraço, gente. Para todos vocês aí. Amamos vocês. E até o próximo podcast. Continue fluindo, profeta. Isso mesmo. Flua aí. Um grande abraço. Valeu. Até mais aí. Tchau, gente. Até mais. Um abraço. Valeu.